SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. Este é o episódio 24 do SensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, nossa convidada é a Carol Marcelino, jornalista de saúde, repórter do CNN Sinais Vitais, chefe de comunicação do CREMESP e criadora do Check-up da Notícia. Uma pesquisa do Datafolha feita em todo o Brasil em 2023 concluiu que o Google é o mais citado para buscar informações sobre saúde no país. Também no ano passado, a pesquisa Saúde do Brasileiro 2023, conduzida com mais de 1.100 pessoas em todo o país pela Hybel, empresa de pesquisa em sites de mercado e consumo, mostra que a internet é o pronto-socorro de quase metade da população, 45%. Segundo o levantamento, a internet, redes sociais e sites de buscas são alternativas para obter mais conhecimento sobre a vida saudável e 46% dos brasileiros possuem, no mínimo, um aplicativo de saúde instalado no celular. O público se informa, portanto, mais na internet e o jornalismo seguiu essa transformação digital da comunicação. Cada vez menos no papel e cada vez mais nas telas, o jornalismo de saúde traz conteúdo em diferentes formatos. Sobre eles, vamos falar com esta jornalista multimídia de saúde, Carol Marcelino. Carol, muito obrigado por participar deste episódio do SensoCast. Gostaria de saber de você sobre quando você entrou como estagiária na Band em 2009. Já se passaram, portanto, 15 anos. Como que você avalia a transformação do jornalismo neste período? E mais uma vez, muito obrigado. Moura, primeiro quero agradecer o convite. Estou muito feliz em estar aqui. Você é uma referência na saúde para todos nós jornalistas. Para quem não sabe, eu e o Moura, nós nos conhecemos acho que há mais de 10 anos, né, Moura? Quando Moura sempre é assessora de imprensa, né, nessa área de saúde, sempre me ajudou com muitas pautas muito legais e criativas. Então, agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você. Bom, eu vejo a transformação no jornalismo de uma forma muito rápida, né? Quando eu fui estagiária lá na Band, eu fui estagiária do Terra Viva, que é o canal de agronegócios da Band. E aí, dentro de televisão, ainda mais quando você é estagiário, você faz de tudo, né? Então, desde a decupagem, da produção, da edição, de ir pra rua, você ajuda em tudo. E naquela época, a gente tinha uma rapidez para dar as notícias, mas o público respeitava também todos os processos. Então, acho que a gente tinha ali a vontade de dar notícias em primeira mão. Acho que todo jornalista busca, né, por isso. Mas ao mesmo tempo a gente dava, então a gente conseguia curtir pelo menos uma semana daquela notícia inédita que a gente deu. Hoje em dia, não. Você deu uma notícia inédita, um furo na segunda-feira, na terça de manhã tem que ter outra. Na quarta à noite tem que ter outra. Na quinta à tarde tem que ter outra. Porque, assim, a informação vem numa velocidade agora com as redes sociais que, se você não acompanhar, você acaba ficando para trás, sabe? Então eu vejo essa mudança, assim, nessa transformação dentro da notícia. E logo no início da sua trajetória, da sua carreira, você já fez essa transição da televisão para o rádio. Como que foi esse momento, Carol? Quando eu entrei no jornalismo, eu queria fazer rádio. Porque todo mundo falava, você tem a voz boa, você se expressa bem. Eu sempre gostei de falar. Mas aí meu primeiro estágio, né, a primeira oportunidade foi em televisão e estagiário não vai pro ar. E aí quando surgiu a oportunidade de ir pro rádio, ainda mais a Rádio CBN, assim, que eu tava com os meus maiores ídolos dentro do jornalismo, que era Heródoto Barbeiro, Milton Jung. Então, assim, foi um aprendizado muito legal. E dentro, na rádio, Moura, a gente vê muito uma diferença. A rádio, de uma certa forma, ela já respira essa rapidez da informação. Teve um acidente, você entra ao vivo. Presidente caiu, você entra ao vivo. O dólar tá alto, você entra ao vivo. Então, assim, você tem 5 minutos pra apurar, pra já dar notícia. E na rádio ainda tem aquela permissão, talvez, de você errar pela quentura da notícia. Mas, ao mesmo tempo, você ser o primeiro é muito importante na rádio. Então, acho que a rádio, ela te prepara pra quem quer trabalhar com internet, sabe? Porque a rádio tem essa rapidez, assim. E foi muito legal. Quando eu entrei lá na rádio, fiquei um ano estagiária, depois trainee.
E aí a rádio também te proporciona passar por todos os processos, né? Então passar pela apuração, que muitas pessoas às vezes não levam a sério, mas que, gente, é o coração do jornalismo. Então é a apuração, você fazer escuta sim é importante. Você passar pela produção, depois de repente virar âncora, virar repórter. Então respeitar todos os processos, porque eu acho que quando você conhece todos os processos, você respeita todos os profissionais e dá valor para aquilo que vai pro ar. E falando, né, que a gente começou comentando sobre saúde na televisão e no rádio, como é que você compara a forma hoje, com seu olhar já de uma jornalista especializada em saúde, de você falar sobre saúde nesses dois meios diferentes? Eu acho que, querendo ou não, a televisão ela te proporciona um pouco mais de tempo. Então, eu acho que na televisão você consegue trabalhar pautas mais longas quando o assunto é saúde, né? Porque eu acho que eu acho que saúde é um assunto que todo mundo gosta. Saúde é um assunto que dá audiência, independente do veículo, porque tá todo mundo preocupado, né? E tem assuntos dentro da saúde que são mais pop. Mas você pega, de repente, um CNN Sinais Vitais, que tem 40, né, na primeira parte, né, Thiago, tem 40 minutos. Você pega um Globo Repórter Especial, que também é um programa longo. E na rádio são mais entrevistas, né? E a gente deve falar um pouquinho mais pra frente, mas eu tenho pílulas dentro de uma rádio aqui em São Paulo, que eu falo sobre saúde, mas são pílulas de 1 minuto e meio, de 2 minutos no máximo, que eu tento dar uma resumida dentro de um assunto, né? Então eu acho que o rádio, tanto o rádio quanto a televisão, permitem que você leve informação com qualidade, mas vai do profissional ter a expertise de transformar esse produto de acordo com aquele veículo, né? Seja na rádio, seja na televisão. E paralelamente a essa transição que ocorreu no início da sua carreira de rádio para a TV, teve a sua passagem pelo JT, do Grupo Estadão, aliás, um jornal que era muito querido, o saudoso JT, Jornal da Tarde. Como foi essa passagem? O que ela trouxe para sua bagagem, para sua carreira? Porque foi uma primeira experiência com o jornal impresso. Você sabe, quando eu entrei no Jornal da Tarde, meu pai até chorou, né? Porque a minha família inteira assinava o Jornal da Tarde há anos, há anos. E eu cresci lendo o Jornal da Tarde. Então eu comecei a me interessar pelo jornalismo pelo Jornal da Tarde. Então eu comecei a ler primeiro ali o resumo das novelas, depois signo, depois lendo o jornal por completo. E quando eu entrei lá, foi assim, o ápice, né? Eu falei, caramba, tô dentro do Estadão, assim, que é um… Não sei se todos conhecem, mas é um prédio que fica na Marginal Tietê, um prédio enorme, onde dá 4, 5 da tarde, o chão começa a tremer, porque as máquinas começam a funcionar. Então você respirar o jornalismo impresso é muito gostoso, né? E no jornalismo impresso, ele te dá essa possibilidade de uma apuração um pouco mais profunda. Por mais que seja um jornal diário, além da produção profunda, também te dá muita autonomia. Porque no jornalismo impresso, você é seu produtor praticamente, você é o repórter, você tem um editor, obviamente, mas o jornal impresso ele te dá um empoderamento, assim, como profissional muito legal. E infelizmente o jornal fechou, mas é um jornal que eu tenho muito carinho. Eu fui repórter lá de defesa do consumidor, ou seja, nenhuma empresa me passa para trás. E depois virei repórter de economia lá. E, Carol, bom, você foi pro telejornalismo do SBT. Lá você atuou por 7 anos. Foi lá que começou a se interessar por pautas de saúde? Ou já era uma paixão que já estava em algum local ali antes? Ou veio só depois? Como que foi? A minha paixão pela saúde começou desde criança, assim. Eu sempre estive muito em dúvida entre jornalismo e medicina. Eu fazia jornais quando eu era criança, vendia pra família, a revistinha da Carol. Mas medicina era uma coisa que tinha muito a ver comigo. Eu sempre gostei desse universo, sabe? Sempre gostei de ver alguém se machucava, eu ia lá ajudar. Sempre gostei muito dessa coisa da saúde, assim. E quando chegou na época do vestibular, também por questões financeiras, e também acho que também por entender que a comunicação fazia mais parte do meu perfil, acabei escolhendo pelo jornalismo. Então, quando eu entrei no jornalismo de saúde, falei, meu Deus, eu consegui juntar as minhas duas paixões. E sim, eu acho que no SBT eu comecei a tratar mais pautas de saúde. Porque quando eu era do impresso, eu era de economia, né, defesa do consumidor. E no SBT eu tive a possibilidade de tratar várias pautas, né? Então eu fazia esporte, economia popular, entretenimento e saúde. E eu sempre tentava oferecer pautas de saúde, sempre tentei me aproximar dos assessores, né? De hospitais ou de universidades para trazer essas pautas de saúde. Então acho que o SBT me deu esse pontapé, assim, jornalisticamente falando, para entrar nessa área. E, Carol, para quem não sabe como funciona o bastidor de uma produção de um telejornal, né? Como que você atuou no principal telejornal do SBT, o SBT Brasil.
existe todo um trabalho de apuração, de produção, com pré-entrevistas, enfim, que acontece antes da equipe ir para a rua. Queria que você falasse sobre como que é esse processo, para que as pessoas entendam que tem todo um trabalho grande para ter aquele 1 minuto e meio, 2 minutos de cada reportagem. Dentro de um jornal, nós temos matérias que são factuais, que são as matérias do dia, né? Então, caiu um avião, teve incêndio em algum lugar. Esses são os factuais, que não tem como você prever. Tem as pautas produzidas, né? E eu, durante 7 anos, eu fiz as pautas produzidas. Então, primeiro você tem que ter muitos contatos. Então, acho que essa é a importância da amizade, da relação, da parceria com os assessores, porque eles que vão te nutrir de boas pautas, de bons personagens, de bons especialistas. Então, e também você ser uma pessoa antenada. Então, ler todos os jornais todos os dias, ver se tem alguma pesquisa nova saindo. Então, o meu trabalho, qualquer matéria, começa com a produção. Então, eu ia atrás das notícias, eu fazia ali uma separação do que é importante, do que não é, do que vale. Que você também tem que entender qual que é o público do seu jornal. Então, eu não sei como tá hoje, mas na minha época, o público do SBT eram mulheres mais velhas. O que essas mulheres gostam de assistir? E saúde é um tema que as pessoas gostavam muito. Então, um tema de saúde que é muito pop, por exemplo, até hoje, é obesidade. Você faz uma matéria de obesidade, assim, a audiência vai lá em cima, porque as pessoas gostam de assistir. E aí começa essa apuração, depois tem a reunião de pauta, onde você oferece as pautas para os editores, né, para o editor-chefe do jornal. E aí ele fala, não, essa pauta é legal, essa pauta não. Depois da aprovação dele, começa a produção de você ir atrás das entrevistas, né? Então, uma matéria, ela sempre tem um especialista e também sempre tem um personagem, uma pessoa que vivenciou aquela situação. E aí é isso, a gente tem que fazer a prévia com ambos, entender a história, conversar por telefone, pede pra pessoa mandar foto, às vezes para ilustrar alguma coisa. Depois a gente bate a pauta. Bater a pauta é você escrever, você roteirizar aquela reportagem e entregar pro repórter, que no dia seguinte vai pra rua com um roteiro daquilo que você produziu. Excelente. E pautas específicas de saúde tem um momento de pré-entrevista ou com um cientista, ou com um médico, ou outro profissional da saúde, que muitas vezes esses profissionais acabam dizendo assim, mas eu vou fazer uma pré-entrevista antes da entrevista, mas vai ser aproveitada. Eles não entendem, né? Eles têm essa dificuldade. E aí entra, inclusive, o trabalho do assessor de imprensa de explicar a importância disso. Queria que você falasse justamente sobre isso. O quão importante é essa filtragem desse material para essa pré-entrevista, quando chega na mão do repórter, o quanto isso é facilitador para ele. Nossa, Moura, eu acho que isso é essencial, assim. Eu acho que, e eu falo que não é só na televisão, eu acho que dentro do jornalismo, todas as pautas, as matérias, elas são feitas por meio de parcerias, né? As pessoas têm que se ajudar. Então também vai desde o assessor de imprensa saber resumir e saber vender bem a pauta para o produtor. Vai desde o produtor, que às vezes não tem tempo para ler uma pesquisa de 10 páginas, às vezes está em inglês, né? Às vezes muitas pesquisas vêm de fora, e a gente tem aqui um especialista do Brasil para comentar. Então o assessor faz esse trabalho de dar essa resumida com lead pra gente. É importante os produtores conversarem previamente com os entrevistados para entender quais são os pontos importantes. Então eu, Carolina, quando eu era produtora, na verdade, eu nem fazia a minha prévia depois… Eu não fazia a prévia depois que a pauta era aprovada. Eu fazia a prévia com o entrevistado antes de vender para o meu editor, para eu saber o que vender, para eu saber o que oferecer. E quando você conversa com o especialista, é ele que sabe do assunto. Então, assim, a importância é enorme. Então, eu acho que, assim, todos os especialistas, eles… Infelizmente, eu sei que é cansativo, até porque, ainda mais na área da saúde, né? Médicos, cientistas, eles têm a vida muito corrida. E, às vezes, uma prévia, ela leva mais tempo do que a própria entrevista. O famoso valendo, né? Exato, o famoso valendo. Mas é necessário para ter um bom resultado. Até para você saber qual personagem procurar, né? Como você vai ilustrar, que imagens que você tem que fazer depois. Então, a prévia ela é essencial. Bom, nós estamos passeando aqui por esses diferentes formatos do jornalismo de saúde, né? E no próprio assunto que a gente vai entrar agora, que é o Sinais Vitais na CNN, ele foi se transformando também, né, em formatos de 2021 até agora. Queria que você falasse sobre essa transformação. O CNN Sinais Vitais, eu acho que, assim, é um programa único. Ele começou em 2021, passando pela CNN. Quem produzia era a Doc Filmes, que é uma produtora, né? Hoje é a própria CNN quem faz. E no começo, nos 2 primeiros anos, o CNN Sinais Vitais, que é apresentado pelo Dr. Roberto Calil, ele era em formato de documentário. Então eram programas de 40 minutos, onde nós, repórteres e produtores, íamos pra rua para tratar de um tema. Então,
Eu fiz um programa, por exemplo, de transplante de órgãos. Então, eu acompanhei a médica dentro do avião, indo para outra cidade captar os órgãos. Entrei no centro cirúrgico com ela. A gente fez as imagens, sempre tudo com muito respeito, né? E respeitando ali a pessoa que tá, o paciente, enfim, todos os profissionais. E a gente mostrava personagem, a gente mostrava finais felizes, a gente mostrava todo o processo. E o Dr. Kalil entrevistava alguns especialistas. E aí, eu fazia questão de mostrar a realidade do Brasil inteiro. Porque assim, a gente, por estar em São Paulo, né? A gente acha que os melhores profissionais estão aqui. E não é verdade, Moura. Assim, eu mostrei no CNN Sinais Vitais que Porto Alegre tem o melhor programa de AVC, conduzido pela doutora Sheila Martins. Eu mostrei que o Maranhão tem o melhor programa de reconstrução mamária de mulheres que tiveram câncer. Eu mostrei que Salvador tem o melhor programa público de tratamento de asma. Então, o CNN Sinais Vitais, a gente viajou o Brasil mostrando essa variedade, mostrando a competência dos profissionais que estão espalhados pelo país. Depois de 2 anos, o programa hoje, o Dr. Kalil faz uma entrevista sempre com 2 especialistas para tratar o mesmo tema. E eu entro com uma reportagem para fazer um panorama ali de dados, de como está a situação desse tema aqui no país. E nessas reportagens, né, que são todas elas sobre saúde, né? Ora, como você falou, né, pode ser obesidade, pode ser autismo, pode ser câncer, enfim, diabetes, mais variados temas, mas que você consegue trazer uma robustez nessas matérias. O quanto prazeroso profissionalmente está sendo isso para você? É muito legal, assim, porque eu acho que quando você traz dados, quando você traz estatística, né, eu acho que você consegue se aproximar de quem está assistindo. Então, fazer essas reportagens, elas são muito positivas e me sinto muito lisonjeada, assim, sabe? Porque ali no papo, o Dr. Kalil, ele, né, entrevista os médicos, os especialistas, eles falam de tratamento, de novidades. E aí eu sempre entro com essa matéria, falando um pouquinho de como está a situação no Brasil, de como está a situação no SUS, de como está, de repente, investimento ou falta de investimento, né? Então é bem legal. E da apuração até o momento, né, da captação da entrevista, ou seja, a realização mesmo da entrevista com os porta-vozes, e o momento de editar essa matéria, né? Como que é esse caminho de uma repórter de um programa como esse? Ele é longo, viu? A gente fala rindo, mas assim, é um trabalho que ele exige, né, muito da nossa parte mental, porque assim, saúde, Moura, a gente não pode errar. Porque as pessoas assistem às vezes e elas se identificam, e a gente tá falando ali de tratamento, a gente tá falando, de repente, de prevenção, e as pessoas, elas seguem aquilo que nós estamos falando, né? Então, dentro do CNN Sinais Vitais, a gente tem uma equipe, né, em que todo mundo ali se ajuda. Então, eu faço uma curadoria dos temas, quais temas eu acho relevante, né? O Dr. Kalil também sempre pede sugestões nas redes sociais, do que as pessoas querem ouvir, do que as pessoas querem assistir. Eu bato esses temas com o meu diretor e com o Dr. Kalil, e juntos a gente decide quais temas a gente vai levar para frente. Depois, né, do positivo, deles escolherem, eu vou para a parte de produção. E aí, na parte de produção, eu vou atrás quais são os especialistas que são renomados no assunto. A gente sempre tenta trazer aquele especialista que tá no topo mesmo, assim, sabe? Porque eu acho que é importante. É óbvio que a gente tem milhares de bons profissionais, mas a gente sempre tenta levar professores, enfim, pessoas que já estão um tempo aí a mais na estrada, né? E aí, depois de eu conversar com eles, a gente vai atrás de dados, a gente vai atrás de manejos para entender o que é interessante falar daquele assunto dentro de 30 minutos. Porque o programa tem 30 minutos, né? Então, a gente monta um roteiro, o Dr. Kalil estuda esse roteiro, e aí a entrevista é feita. E aí, no começo da gravação, passa a minha reportagem, e aí depois o Dr. Kalil conduz aquele bate-papo, né? Eu acho que os especialistas também, eles são muito didáticos. A gente sempre pede para eles falarem palavras onde qualquer pessoa leiga vai entender. E aí, depois de gravar, vai para edição. Então, uma editora faz toda a parte de edição, né? O que é importante, de repente, cortar, o que é importante colocar. Faz as tarjas, que são aquelas frases que aparecem na parte inferior da tela. Depois disso, passa pela sonoplastia, passa por todos os outros processos. O diretor, que é o Bruno Chiarione, assiste final e aí vai pro ar.
E você atua nesse outro formato que é o podcast, né? E o Brasil é um dos líderes mundiais em se ouvir podcast. E mais especialmente, assim, no seu caso, é que você atua como uma das apresentadoras. É apenas o principal podcast de ciência hoje do Brasil, que é o Ciência Suja. Com uma turma bem bacana, né? Que sabemos, né? Como Telro Preti, Thaís Manarini, a Chloé, enfim, um pessoal incrível. Como que tá sendo essa trajetória para você também nesse podcast com pessoas tão bacanas e um projeto tão lindo? Tá vendo que tô com o sorriso daqui aqui, né? Ciência Suja, assim, ele entrou na minha vida de uma maneira muito gostosa e prazerosa. Hoje na equipe sou eu, o Telro Preti, Felipe Barbosa, Pedro Belo, Chloé Pinheiro e Mirella Lemos. Né, a Thaís, ela teve que sair, eu acabei entrando como apresentadora no lugar dela, mas ela fez muita história no podcast, assim, uma pessoa muito, muito querida. E falar sobre ciência, eu achei que… Eu na verdade não, mas eu acho que as pessoas não têm noção do quão grande é a ciência. Eu acho que as pessoas, assim, pensam em ciência / saúde, pensam que é só doença. Que é só ciências biológicas, né? Exato, mas não pensa na indústria, não pensa nas pesquisas científicas, não pensam do quão grande é esse universo, né? Na última temporada, a gente fez uns episódios muito legais. Teve episódio, por exemplo, que a gente mostrou como a ciência e a tecnologia desenvolveram um método incrível que é de reconhecimento facial, mas com algoritmos racistas. Né? Então, assim, hoje, até ontem, teve uma reportagem no Fantástico que mostrou um rapaz um rapaz negro, obviamente, que foi preso no estádio de futebol porque o reconhecimento facial achou que ele era parecido com uma pessoa que devia à justiça. Então, a gente fez um episódio sobre isso, mostrando como a ciência é racista nesse sentido. A gente mostrou também, Moura, casos de uma mulher americana que já morreu, que é o caso das células HeLa, que ela teve um câncer e os médicos pegaram células do tumor dela para fazer inúmeros estudos positivos para a ciência. Estudos positivos para a humanidade, que foram estudos em prol da vacina, que foram estudos em prol de medicamentos que são usados até hoje, mas sem a permissão dela. E ela também era uma mulher negra. Então a gente mostra, o Ciência Suja, ele tende a mostrar como esses benefícios para a sociedade também são maléficos, até que ponto, né? E aí a gente já começou a produzir a nova temporada, agora de 2024. Ainda não posso falar quais são os temas, mas a gente também estreou um MesaCast em vídeo pela primeira vez, que foi sobre dengue. Então a gente mostrou quais são as fake news em relação à dengue, porque assim, a gente só falou sobre dengue nesses 3 primeiros meses de 2024, e as pessoas falando de chá milagroso, as pessoas falando de receitas caseiras de repelente, entre outros absurdos, né, ivermectina. Então a gente fez um MesaCast falando um pouquinho sobre isso. Então assim, Ciência Suja é um podcast muito importante e necessário. Você falou de fake news, né, das mentiras, falsas notícias que circularam tanto na pandemia, né? E você, como uma jornalista referência em saúde, não poderia estar fora das mídias sociais. Felizmente, não está fora, né? E tem o check-up da notícia. Eu queria que você falasse sobre esse projeto. Se, de alguma forma, a pandemia foi aquele combustível para você realmente trazer esse projeto, ou se é algo que você já vinha namorando já? Moura, acho que sim. Eu acho que a pandemia me deu o start, assim, né? O check-up, ele ficou muito adormecido na gaveta. Eu vou te contar por quê. Eu tinha vergonha de falar na internet. Você acredita? Não acredito. Eu que não paro de falar, eu tinha vergonha. Eu sempre postei foto, alguma coisa nesse sentido, trabalhei em rádio, falando. Mas eu tinha vergonha de pegar o celular, fazer uma selfie falando das coisas. Então, o check-up ficou muito tempo adormecido. E sim, eu trouxe o check-up como uma forma de levar informação correta e bem apurada em 1 minuto e 30, que é o tempo que as pessoas têm para se informar hoje em dia. Porque as pessoas não têm paciência. Porque eu comecei a ver também que eu comecei a me informar por esses meios, né? Eu acordo todos os dias, eu leio o jornal, mas tem muitas notícias que você acaba vendo pelo Instagram, que você acaba vendo pelo TikTok. E eu tinha um pouco de preconceito com essas redes sociais, né? E hoje a gente sabe que o TikTok não é uma rede social pra você ficar só dançando. Que é válido também, mas… É um espaço a se ocupar. É um espaço a se ocupar. Então, assim, hoje dentro do TikTok, eu só posto coisa do Check-up da Notícia. Então, o Check-up da Notícia é um quadro que eu criei dentro das minhas redes sociais, onde de segunda a sexta eu trago notícias factuais e produzidas também sobre um tema da saúde. Então, um dia eu posto que a Sociedade Brasileira de Cardiologia mudou a referência para aferir pressão arterial.
No outro dia eu posto que aumentou o número de jovens com problemas nos pulmões por conta de cigarro eletrônico. No outro dia eu posto que aumentou o imposto em relação aos medicamentos, né? E aí o check-up tá crescendo, tá criando força. E aí eu consegui entrar numa rádio com o check-up da notícia, que é a Rádio Atual. Então, de segunda a sexta, quem escuta a rádio, uma rádio FM aqui em São Paulo, consegue escutar o check-up sempre. E eu tenho um bordão que é o Saúde Check, que eu sempre assino dessa forma. E você trouxe esse contexto, né, da produção do check-up da notícia. Talvez seja a receita… É claro, cada um faz um bolo diferente, mas a receita seria justamente esse planejamento do que vai ser trazido em cada dia. Em cada projeto da sua vida também, o determinado momento do dia que você determina para cada um. Acho que essa gestão do tempo é importante, né? Para fazer muitas coisas como você faz ao mesmo tempo. Isso que eu ia falar, amor. Assim, se você não se organizar, as coisas não saem, sabe? Então, eu acho que eu também tenho um pouco de facilidade por ser o mesmo tema, né? Então, não é que eu tô falando de esporte à tarde, de economia de manhã. Então, como eu tô respirando saúde o tempo todo, eu acho que fica um pouco mais fácil de estar em todas essas plataformas, né? E o check-up da notícia, eu tenho esse planejamento. Então, um dia entra um episódio produzido, mas no outro dia vai entrar um factual. Um dia produzido, no outro dia factual. Então, assim, eu separo assim, um pouco do meu tempo uma vez por semana para fazer essa parte produzida, né? Tem uma equipe que me ajuda, então, além dos vídeos produzidos, eu também entro com alguns posts estáticos. Faço live também, convido alguns médicos especialistas para participarem, falar de algum tema específico. Mas eu acho que é isso que você falou, assim. Eu acho que você ser uma pessoa planejada faz toda a diferença. Porque senão, você se embanana lá e não sai. Bom, você sabe que você é uma jornalista referência em saúde, né? Inclusive, uma das mais admiradas, né? Pelo prêmio Einstein, Jornalistas e Companhia, né? O que isso traz de responsabilidade para você? Além do fato de já ser uma responsabilidade falar sobre saúde, ser uma referência entre as pessoas que falam sobre isso. Olha, Moura, isso me traz muito orgulho, mas dá um pouquinho de medo, assim, sabe? Porque eu vejo muitos profissionais renomados, como você, né? Enfim, outras pessoas que eu tô conhecendo nesse ramo que já estão há muito tempo nessa caminhada. Então eu sinto uma responsabilidade muito grande, assim, Carol, você não pode errar. Porque as pessoas estão te vendo, as pessoas estão confiando no seu trabalho, né? Não só o público, os telespectadores do check-up ou da CNN, mas eu acho que também os profissionais, né? Então eu tô lidando com médicos, assim, que tem que são referência, né? Então eu acho que isso me traz um orgulho profissional de saber que eu estou trilhando o caminho certo, né? Então eu acho importante também saber que a gente não pode parar de estudar, que a gente não pode parar de se informar, né? Que a gente tem que saber… sempre ter ali um discernimento do que é o certo e do que é errado, porque às vezes a gente mesmo, né, vê uma notícia e talvez acredite de primeira, mas eu acho que esse crescimento tem me feito ficar cada vez mais responsável e levar meu trabalho cada vez mais a sério. E, Carol, bom, nós que fazemos jornalismo de saúde somos apaixonados pela área, né? Mas nós sabemos que o mercado não está fácil, né? Muitos estão tendo dificuldade, os que estão se graduando, os que estão em início de carreira e muitos, inclusive, com uma carreira consolidada, né? De uma certa forma, há uma necessidade hoje para poder atuar em jornalismo que você tenha os olhos muito atentos e esteja aberto a trabalhar nos mais diferentes formatos e entender todos eles, né? Total, Moura, total. Eu lembro que quando eu entrei no jornalismo, né? Lembro quando eu entrei no começo da minha carreira no Jornal da Tarde, por exemplo, já tinha aqueles rumores, jornal impresso vai acabar, jornal impresso vai acabar. E a gente tá vendo que quem não está se inovando, né, então tá ficando para trás, né? Então a gente já não tem mais Jornal da Tarde, a gente não tem mais o Agora. Então assim, a gente tá vendo o Estadão e a Folha se inovando, então criando estúdio, fazendo conteúdo para a internet, porque senão as pessoas elas estão consumindo outro tipo de jornalismo. Eu fui uma pessoa que eu fui muito resistente, talvez, em entrar nas redes sociais. E entrar, de repente, no TikTok. Mas eu vi que ali é uma plataforma que dá pra você levar informação com seriedade, sabe? É um canal também importante se eu quiser atingir um jovem. Se eu quiser atingir um adolescente. Porque é ali que eles estão. Então, eu acho importante a gente se inovar. Eu, na minha faculdade, eu não tive aula de rede social. Você também não? Eu não tive. Então hoje, eu fico vendo
vídeo na internet. Eu acho que não tem problema nenhum você também pedir ajuda para as pessoas mais novas, né? Porque eu acho que é isso que eu falei no início. Eu acho que jornalismo é parceria. Então, eu acho que você abrir o seu leque de opções também vai te abrir um leque de opções profissionais. Dentre esses leques de opções, nós temos inclusive a comunicação corporativa, né? Que inclusive é o serviço, né, que é prestado por agências como a Ascenso. E você atua também nesse outro lado do balcão, vamos dizer assim, né? Encontra tempo ainda de atuar na assessoria do CREMESP. Como está sendo essa experiência agora do outro lado? Nossa, tô amando, Moura. Tô amando. Quando surgiu o convite, eu pensei, gente, será? Porque, né, minha expertise, ela é em televisão, ela é em rádio, ela é impresso. Mas eu entendi que eu sou uma comunicadora. Eu percebi que eu sou uma jornalista. Então, hoje estar com o chefe, né, de comunicação do CREMESP, que é o maior CRM do Brasil, uma responsabilidade enorme, você imagina, né? Sim. Você imagina. Mas, ao mesmo tempo, é muito gostoso, assim, né? Você falar de saúde também desse outro lado. Então, eu ligo para os meus colegas em redação, gente, tem uma pauta legal para oferecer para vocês. E eu acho que é muito legal também, porque essa minha expertise dentro das redações fez com que eu soubesse como vender uma pauta. Conhece muitos atalhos. Exato, muitos atalhos. Às vezes meu chefe fala assim, Carol, eu queria falar sobre isso, né? Nos portais eu falo, não, a gente tem que falar de uma outra forma, sabe? Então a gente sabe o que é o lead, né? Enfim, lá a gente faz muitas pesquisas, lá a gente tem uma demanda muito alta. E além da comunicação interna, tem essa parte de assessoria de imprensa, né? Que é muito gostosa e é isso, né, amor? Eu gosto de falar com as pessoas, né? Então eu acho que você oferecer, você colocar o seu cliente, né, nos grandes portais, num Fantástico, que foi o que aconteceu há 2 semanas atrás, né, que a gente fez uma matéria super legal de uma fiscalização de soroterapia, que o CREMESP promoveu aqui em São Paulo e que já serviu como guia para o CRM do Rio de Janeiro também, que agora eles também vão fazer uma fiscalização nesse sentido. É muito legal, assim, é muito prazeroso ver resultados tão bons. E na assessoria de comunicação, você percebe que é possível que você consiga produzir conteúdos também. Porque se de uma certa forma os veículos estão se transformando, né? Mas nem sempre aquelas pautas você tem onde emplacar, né? Usando o nosso linguajar. Você pode produzir materiais, pode produzir conteúdo, pode produzir podcast, pode produzir, enfim, notícias em portais e muita coisa, né? Você acaba sendo aproveitada nesse sentido também, né? Também, muito, porque assim, às vezes, que nem lá no Conselho Regional de Medicina, eles fazem muitas fiscalizações, né? E, assim, de diversos temas. Então, a gente produz vídeos para as redes sociais deles. Para as redes sociais do CREMESP, sabe? Faz story com os conselheiros, com os médicos, falando de algum tema. É dia mundial contra a obesidade. Faz um vídeo explicativo sobre o assunto. Fala da importância de você procurar sempre um profissional com CRM, com RQE, sabe? Então a gente consegue também fazer conteúdos também para os médicos, né? Não só para a população, porque na televisão você acaba falando um pouco mais para a população de uma forma geral, né? No CREMESP, além de fazer para a população, a gente também faz para os médicos que são, enfim, cadastrados, que nos acompanham. Bom, Carol, estamos finalizando aqui o nosso papo. Adorei muitíssimo poder recebê-la aqui, uma grande honra poder falar contigo aqui. Obrigado por nossa amizade, enfim, pelas pautas que nós já pudemos tocar. Espero que tenhamos muitas pautas adiante, falando muito sobre saúde. E gostaria que você deixasse sua última mensagem aqui desse podcast. Olha, amor, eu que agradeço o convite. Foi muito legal, o bate-papo foi rápido, foi leve. E eu acho que o recado final é isso. Eu acho que o jornalismo ele tem que ser leve, sabe? De uma maneira séria, de uma maneira bem apurada. Eu acho que nós, profissionais, jornalistas, a gente sempre tem que se dar as mãos. Porque eu acho que ninguém trabalha sozinho. Todo mundo tem a sua importância, ninguém tá ali, né? E eu acho que na nossa profissão a gente está, né? A gente não é. Então, acho que é importante também as pessoas levarem isso em consideração. Eu acho que para esses profissionais que estão vindo, eu acho que tem que dar cara. Eu acho que nós somos de uma geração em que nós éramos mais sagazes. Eu acho que nós éramos mais preocupados com a notícia, de ir atrás, de fazer acontecer. Eu acho que essa geração, eu acho que é importante estar nas redes sociais, sim. Mas eu acho também é importante não largar o jornalismo raiz, sabe? A apuração raiz. Eu acho que a gente tem que sempre agregar e não excluir etapas. Porque um bom profissional é aquele profissional que não exclui etapas, né? Que faz desde o básico para chegar ali no mais alto nível de conteúdo que vai ser levado, seja na internet,
seja na televisão, seja no impresso, seja em portais. E é isso. Qualidade da informação em primeiro lugar sempre, né? É isso. Obrigado, Carol. Imagina, saúde, check! Check. Obrigado. E assim encerramos o episódio 24 do SensoCast. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site sensocomunicação, sem cedilha e sem tio.com.br. Nós, da Senso Consultoria de Comunicação, tendo como parceiro o Estúdio Banca Podcast, produzimos podcasts e videocasts de diferentes temas das áreas de saúde, ciência e educação. Se interessou em produzir o seu próprio podcast conosco, envie uma mensagem para contato@sensocomunicação.com.br e não se esqueça de ouvir os episódios anteriores e seguir nossos perfis. O SensoCast está nas principais plataformas de podcast, todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.